Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao episódio 149 do nosso programa Mídia e Marketing. São mais de 4 anos que a gente bate um papo com profissionais das áreas de comunicação, marketing e inovação das principais empresas e agências do Brasil e do mundo. Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Ícaro Doria, que é co-presidente e chefe da área de criação da agência DM9. Tudo bem, Ícaro? Muito obrigado pela presença. É um super prazer te receber aqui hoje. Tudo bom, Renato? Faz tempo que a gente não se encontra ao vivo, né? Estava falando aqui, faz desde 2012 que a gente não se via, né? Mas vamos falar desse retorno da DM9, né? Durante anos, a DM9 foi uma das principais agências de publicidade do Brasil, né? Mas ela fechou as portas no final de 2018. Quase 4 anos depois, o Grupo ABC decidiu relançar a marca. Queria que você me contasse como foi esse relançamento e, para um criativo, qual a responsabilidade de estar à frente de uma marca tão importante do nosso mercado. Lógico. Olha, Renato, eu acho que eu vou ser um pouco poético aqui. Eu acho que a DM9 nunca fechou, porque a DM9 está, de fato, no coração e na cabeça dos brasileiros, com os trabalhos que foram criados para marcas tão importantes. Desde coisas mais antigas, como Pipoca e Guaraná, até as coisas mais recentes, que foram feitas na agência para Walmart, para tantos clientes grandes. Então, na verdade, eu considero que a DM9 nunca fechou as portas, porque na cabeça das pessoas continuava presente. Na cabeça, se eu não me engano, teve uma conversa com CMOs, com pessoas de marketing no Brasil, e a DM9 era a terceira agência mais lembrada, independente de não estar operando nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, quando me procuraram pela primeira vez, eu estava morando e trabalhando em agências nos Estados Unidos, quando me procuraram e falaram dessa possibilidade de reativar a marca, de relançar a agência, para mim, de cara, pareceu o emprego mais desejável e uma oportunidade mais incrível que podia se ter na nossa indústria, como criativo. Então, a DM9 é a agência que me fez querer trabalhar em propaganda. Os criativos que passaram pela DM9, como Nizam Guanais, são minha referência em termos de como criar marcas, como conversar com pessoas. Então, é lógico, para mim foi uma honra, mas também um desafio onde a barra já tá colocada de uma maneira bem alta, porque qualquer coisa a menos que sucesso e relevância e fama já é menos do que o que o nome significa. Então, eu adoro esse tipo de desafio, onde me coloca na obrigatoriedade de entregar coisas super interessantes para o nosso país. Legal, você citou a campanha do Pipoca com Guaraná. A DM9 tem uma dezena de campanhas icônicas, né? Tem Mamíferos de Parmalat também, que é super conhecida, que todo mundo no país conhece, né? Como que é criar com essa nova publicidade, né, que a gente tá enfrentando hoje, com uma audiência super fragmentada? Antigamente você colocava um filme como o Mamíferos de Parmalat na TV, explodia na TV, investia num plano de mídia bem extenso, né? O jingle Pipoca com Guaraná foi fundamentado assim, né, na verdade, com muita exposição midiática, e aí todo mundo decorava, e aí ia para a boca do povo, né? Hoje, com a audiência super fragmentada, é mais difícil, porque você não consegue alcançar tanta gente de diversos setores. Como que é esse desafio dessa nova criatividade, dessa nova publicidade? Eu acho que é o desafio mais divertido que existe, porque por mais que você esteja pulverizado, sucessos explosivos ainda acontecem. Você consegue, do nada, ter o surgimento de uma luva de pedreiro com bilhões de likes e milhões de seguidores, sem um grande planejamento de como fazer isso numa plataforma como TikTok, assim como você ainda consegue ter milhões de pessoas completamente plugadas no Big Brother e falando a respeito em todas as outras plataformas. O que isso me diz é que o que a gente faz tem que ser divertido, tem que trazer o caráter do entretenimento, seja onde for. E tem que fazer pensando em conseguir manter um diálogo aberto com as pessoas, manter uma conversa com o interlocutor. Então, talvez você não feche tanto a mensagem, você dá um espaço para que as pessoas façam daquilo que elas bem entenderem. Então, desde cocriação até a participação das pessoas, isso é super importante hoje.
independente do espaço, independente da plataforma. Então, tem que ser entretenimento e tem que deixar um espaço para a pessoa completar a equação, porque senão, se as pessoas não se veem convidadas a participar, e talvez elas vão achar que aquilo é só uma interrupção. É legal. Nesse momento, você falar de interrupção, né? Porque esse é o novo mantra da publicidade, né? Não interromper as pessoas. E a gente também tem uma mudança na criatividade como um todo, né? A criatividade, por ser criativo, por ser belo, por ser inspirador, está perdendo um pouco de espaço para a criatividade útil, né? Que entra na transformação dos negócios, que potencializa as vendas digitais, que faz as pessoas engajarem com a marca, né? Como você comentou. Como reverter esses dois tipos de criatividade, se a gente pode chamar assim, em números de venda? Porque, querendo ou não, as marcas têm que vender, ainda mais com esse desafio de inflação, de cenário adverso. Como que a gente faz para essa criatividade ser mais importante para a marca como um todo? Sabe que o posicionamento da agência com o lançamento da DM9 é literalmente sobre isso. É como construir marcas vendendo e vender construindo marcas. Esse não é um desafio novo, esse é um desafio desde que inventaram as siglas ROI e KPI, não se fala de outra coisa. Mas, por outro lado, a gente tem muitas ferramentas hoje, tipo Small Data, Big Data, conseguir ter insights que são muito, muito acionáveis. Você consegue, de fato, colocar onde você tem que colocar os gatilhos para que as pessoas reajam e façam alguma coisa. A jornada do consumidor, que antes era um funil, hoje já não existe, porque em qualquer momento você pode pegar o telefone e fazer uma compra. Então, o que eu vejo com relação a tudo isso, por mais que seja assustador e seja muito para se levar em consideração, também é um convite para achar maneiras interessantes de hackear como as pessoas usam, conduzem a vida delas para poder ter essas conversas e para poder fazer com que elas participem também de novo do processo e consigam transformar o dólar, o real no investimento, no dólar, no real do consumo, se isso tiver a ver com as pessoas que a gente está falando. Por outro lado, também, eu acho que a gente tem o aspecto das tecnologias que permitam que a gente seja mais ágil e altere as ideias de acordo com a resposta das pessoas. Isso antigamente era muito difícil, você criava uma coisa, podia no máximo fazer uma pesquisa, ver o que funciona melhor e acabava aí. Hoje você tem possibilidades enormes, você pode colocar uma coisa no ar, ver como as pessoas estão reagindo e surfar essa onda, ou alterar a mensagem porque não está funcionando. Então, por mais que a gente tenha fragmentação, a gente também tem ferramentas que possibilitam coisas muito mágicas. O Eco Moliterno da Accenture, ele sempre bate na tecla do que a coisa mais importante hoje das pessoas é a primeira tela do celular, né? As marcas, durante um tempo, se discutia a importância da marca, principalmente de varejo, ter um aplicativo próprio, porque ia usar a memória do celular e tal. Hoje em dia já não existe mais isso, né? A briga com o mobile sendo mais acessado do que o desktop é pelo espaço na tela do celular das pessoas, né? Você tem que fazer com que as pessoas baixem o aplicativo e que usem o aplicativo da marca, seja ela qual for, na verdade, né? E ela só vai usar se você passar conteúdo, se você passar relevância. Eu acho que essa é o grande desafio hoje, essa disputa pelo espaço na tela dos celulares das pessoas, né? Lógico. Mas é a conexão do celular com o mundo. Então, pode ser a conexão do celular com o que você está vendo na tela, uma outra tela, pode ser a conexão do celular com um outdoor, pode ser a conexão do celular no carro que você está andando, pode ser a conexão do celular com o rádio, pode ser a conexão do celular com a loja. Então, vai além da conexão do celular, porque a gente não pode imaginar a pessoa sentada no quarto dela com o celular fazendo scroll e isso ser suficiente. Existem N maneiras de ativar essa relação e que seja interativa e que seja próxima e que seja personalizada em qualquer lugar que você vá, né? Também a gente não pode esquecer que a gente gosta de coisas que a gente já gostava 30, 40 anos atrás e continua gostando. Tipo, então em São Paulo, de vez em quando vai ao shopping, é divertido, é gostoso entrar numa loja que tem uma puta experiência, andar na Oscar Freire, andar em lugares que
que te preparam para essa experiência, é muito enriquecedor. Eu acho que isso também abriu outras possibilidades para o ponto de venda. Como a gente transforma aquele lugar numa experiência que é incomparável de se ter no telefone celular também. Então, abriu competições muito saudáveis que beneficiam as pessoas, porque o nível de experiência é incrível. A gente acabou de lançar uma loja do Burger King com uma experiência do Bob Esponja, tipo fila dando volta ao quarteirão, porque eles queriam viver aquilo. E a gente possibilita que as pessoas peçam Burger King pelo app, elas devem continuar pedindo, mas num domingo à tarde eles querem participar daquela experiência, eles vão porque vale a pena, porque é divertido, porque é interessante, porque é colorido, porque faz com que o lanche ganhe um outro tipo de entendimento dentro da família. Então, é super importante entender como as pessoas lidam com os estímulos e enaltecer os estímulos bons e corrigir os estímulos que talvez não estejam funcionando. É um problema, de repente, da agência como um todo, ou do marketing do cliente, só olhar para o digital, né? Porque como a gente ficou nessa questão do consumidor online, o mundo pós-pandemia, a gente ficou batendo muito na tecla do digital, e de repente a gente vai ficar só no mundo digital e não vai olhar lá fora, né? Vai olhar o mundo lá fora e ainda ver aquela pecinha que é importante, né? Do outro lado da campanha, que é o consumidor, né? Para mim, o que a gente tem agora é o digital como ferramenta do pessoal. É só isso. Como a minha experiência vai ser incrível e como as ferramentas que eu carrego comigo vão fazer com que a minha experiência seja incrível. Então, acho que a gente tem que parar de falar de digital e falar muito do pessoal. É isso. O que é divertido para o Renato? O que é um negócio legal de fazer para o Renato? O que é o tipo de coisa que você quer encontrar quando você vai em algum lugar? O que é comprar um carro para o Renato e depois ir jantar para o Renato? Isso é que é importante hoje. Tipo, esquece digital, esquece nomear a relação das pessoas com coisas ou com serviços pautado ou numa tecnologia ou numa plataforma. Hoje, tudo isso serve para que o pessoal seja elevado um nível que antes a gente não conseguia. Legal. Você ficou mais de 10 anos nos Estados Unidos, né? Você voltou agora para o Brasil, para essa missão, se a gente pode chamar assim, de reativar a DM9. Como que foi seu tempo lá, né? Você participou de lançamentos de agências aqui no Brasil também, mesmo estando lá. Que mais diferente você encarou nesse tempo e que pode ainda trazer coisas para cá? Porque a gente acha que, não, hoje o mundo é tudo unido pelo digital, tal, mas tem diferenças e tem semelhanças dos mercados que podem te ajudar a fazer coisas diferentes e bacanas por aqui também, né? Eu passei 17 anos nos Estados Unidos, tive um intervalo desse período, então foram 2 períodos de 8 anos e meio, isso dá 17, né? Dá, matemática boa. Eu passei um período de 5 anos entre esses 2 períodos fora, quando eu vim para o Brasil para abrir a Wieden Kennedy. Então, abri a Wieden, passei os primeiros 5 anos e voltei para os Estados Unidos para tocar a DDB em Nova York, que é uma agência super icônica nos Estados Unidos, e, enfim, depois dos 8 anos mais recentes, voltei para reabrir a DM9. A grande diferença entre os mercados americano e brasileiro é que no Brasil a gente é muito execucional, a gente fala da execução tática muito rápido. Nos Estados Unidos fala-se muito da big idea, da grande ideia, da parte estratégica, do porquê, de qual o objetivo estratégico daquela ideia, e depois traz para baixo. Então lá é de cima para baixo e aqui é quase de baixo para cima. Como a gente constrói uma ideia tática que vai ativar as pessoas vão se engajar e aí depois tenta justificar ou encontrar a conexão com a estratégia do produto, da marca, do serviço e crescer essa pirâmide. Então, essas diferenças são cruciais. Por outro lado, a nossa prática e a nossa criatividade em criar ativações faz com que as mentes criativas dos brasileiros que trabalharam em propaganda no Brasil e muitas vezes saíram do país, tenham a mente muito exercitada para ter ideias que vão engajar as pessoas. Então, quando você consegue colocar os dois lados, o ponto estratégico de uma grande ideia que vai virar um guarda-chuva, uma pirâmide, e a energia que o brasileiro traz para ativações, ideias táticas que vão de fato deixar as pessoas interessadas, é uma combinação excelente. Um ponto que eu sempre trago esse ano no Festival de Cannes de publicidade, se não me engano foram 803
leões entregues, ou 820 leões entregues, dos quais 610 tiveram participação de brasileiros, sejam criativos, sejam planejamento, sejam produtoras. Então, essa capacidade mental de ter tantas ideias tão rápido e aprender como levantar elas e de fato engajar com as pessoas, é um diferencial do mercado brasileiro, é um diferencial dos profissionais brasileiros, que hoje é procurado pelo mundo inteiro. Então, você encontra desde o CEO da agência que ganhou o Grand Prix de Outdoor no Catar, até o diretor de arte que ganhou um leão de bronze em Kansas City. A presença do cérebro super bem exercitado brasileiro hoje é global. Você falou do mercado norte-americano, que às vezes pensa mais em estratégia, né? Talvez eles fossem mais estratégicos e menos execucionais, porque eles não lidavam com a inflação, né? A gente vê que tem muito publicitário mesmo, até sendo usado, muito case publicitário brasileiro sendo usado como benchmark nos Estados Unidos agora, porque nós vivemos com os problemas há muito tempo, né? E eles estão meio que assustados com a inflação, né? Você acha que talvez a gente tenha mais oportunidade de parecer com eles agora? Olha, Renato, eu acho que o que nos fez tão prolíficos como criativos e como agências tão poderosas é que a gente sempre viveu na crise. Então, crise faz com que você tenha que achar maneiras interessantes, eficazes, rápidas, execucionáveis, lidando com as adversidades de um país sempre em ebulição, uma economia muitas vezes instável. Então, preparou a gente para lidar bem com instabilidade e preparou tanto empresas quanto agências a se estruturarem de uma maneira enxuta e super, super eficaz. Até a maneira como as relações às vezes são remuneradas é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, a efetividade das agências brasileiras e da relação com os clientes é muito alta. Então, quando eu olho nos Estados Unidos hoje, e não só nos Estados Unidos, como qualquer mercado que tem grande escala, todo mundo tem que olhar para o modelo brasileiro e entender que é possível, sim, criar propaganda de altíssimo impacto e efetividade com muito mais rapidez, com muito mais energia, às vezes com menos pessoas envolvidas. Eu não tô celebrando isso, eu acho importante que muitas pessoas são empregadas pelo segmento de agências de propaganda nos Estados Unidos, não quero que isso diminua. Eu acho que as agências no Brasil podiam ter um pouco mais de respiro financeiro para poder, às vezes, ter equipes maiores, mas a gente foi treinado a performar de uma maneira muito mais enxuta e muito mais ágil. É aquela coisa, né? Se não deu certo, tudo dá certo no final, não tem jeito, né? Exato. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre como as marcas precisam aproveitar ainda mais a presença dos influenciadores, dos criadores de conteúdo nas campanhas. A gente volta já já. O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Ícaro Dora, que é co-presidente e CCO da DM9. O Ícaro, as empresas hoje elas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming. É um furacão na cabeça das pessoas, né? Como fazer com que o consumidor lembre da sua marca, da marca que você está vendendo no momento da compra? Olha, primeiro, com entretenimento.
Segundo, tendo tudo isso na cabeça. E terceiro, se lembrando que de fato mesmo, você não está concorrendo com tudo isso em relações comerciais. Você está concorrendo com todos esses estímulos no aspecto de atenção. Então, existem vários lugares onde você pode encantar e persuadir pessoas que não necessariamente estão relacionadas a uma tela, ou um momento em que, de fato, fica muito difícil de competir. Então, para mim, é isso, assim, pensar que você tem esse desafio o tempo inteiro, mas também se lembrar que você também tem que focar no aspecto comercial da sua empresa, que não necessariamente você tá correndo o risco de ter que dividir com o Netflix e com o TikTok, por aí vai. Então, acho que o tema de hoje muito é as possibilidades que a gente tem, que podem ser assustadoras, por um lado, mas podem ser uma série de ferramentas incrivelmente estimulantes para a gente trabalhar. E lembrar principalmente que às vezes as marcas podem ser parceiras, né? Elas nem sempre são concorrentes. Antigamente os segredos eram tratados, as 7 chaves, tinha reunião na agência que pessoas da própria agência não podiam participar. As marcas também têm que pensar que a parceira, uma outra marca parceira pode ser muito mais próxima dela do que antigamente, né? Não tem nada mais quente do que os collabs entre marcas. Acho que quando você tem fã de uma marca que também é fã de outra, essas duas marcas vêm juntas para te trazer alguma coisa, tipo, as pessoas ficam obcecadas com isso, como o caso que eu citei do Burger King com o Bob Esponja. Tipo, quando você atrai essas coisas, quando você faz essa matemática, é muito atraente para as pessoas. Primeiro, porque é diferente; segundo, porque é colecionável; terceiro, porque é uma história. Então, é muito divertido ver o quanto as pessoas se engajam com colaborações, e também tipo, o aspecto de que você pode trabalhar com influenciadores, com pessoas que têm uma história própria e que trazem sua própria audiência com relação a certo tópico. Então, como usar essas pessoas para completar essa equação mais uma vez, trazendo influenciadores para estimular conversas. Antigamente a publicidade ela tinha uma licença poética, né? Ela podia ser mais fantasiosa, podia até contar uma mentirinha de vez em quando, né? Hoje a verdade é muito mais importante. Hoje a verdade é mais importante do que nunca também para os consumidores. Isso torna o trabalho criativo mais fácil ou mais difícil do que antigamente? Olha, eu acho que até discordo num ponto. Eu acho que eu vou usar uma hipérbole aqui, mas eu acho que publicidade é uma das carreiras mais honestas que existem, porque você declara desde o começo que você está aqui para vender alguma coisa para alguém. Não existe confusão se isso está acontecendo. Aos poucos, e com algumas tecnologias, acho que a gravidade puxou para coisas que não me interessam tanto, que antes você trabalhava na arte da persuasão, e hoje tem muitos aspectos que acabam puxando para a arte da manipulação. Você sabe exatamente onde a pessoa vai estar, e o que vai fazer ela clicar, e por aí vai. Eu sou um purista com relação à arte da persuasão, porque eu acho uma relação honesta de poder apresentar uma história, uma emoção, um reason why, fazer com que as pessoas escolham aquilo. Eu acho muito honesto e um desafio sempre muito interessante para se entregar. Eu acho que a criatividade não está nem difícil nem mais fácil. Eu acho que o que acontece é que agora a gente tem muitos lugares onde colocar a criatividade. O que pode ser difícil para você ter o foco, mas, por outro lado, virou uma carreira muito mais interessante para pessoas com diferentes sensibilidades aplicarem suas ideias de criatividade. Antes você estava muito focado em escrever um roteiro, pensar no outdoor, pensar num spot de rádio, talvez um anúncio de print. Hoje, qualquer coisa pode virar uma ideia. Outro dia eu vi uma ideia que era criar uma nuvem para uma marca de bebida. Então, qualquer coisa pode ser isso. O que é muito legal é o fato de que possibilita pessoas mais diversas, com sensibilidades mais diversas, apliquem sua visão, sua criatividade. Por outro lado, quem estava acostumado a focar em 2 ou 3 coisas, ou teve que aprender a lidar com essas outras coisas, ou acabou se especializando nessas 2 ou 3 coisas, que também tem espaço ainda para acontecer. Tem espaço para todo mundo, né? Como você já comentou, todas as estratégias de marketing, elas passam por parcerias com influenciadores, com criadores de conteúdo, né? Alguns deles, inclusive, são publicitários. Como que as marcas devem tomar cuidado nesse momento, né? A gente vive
um panorama de polarização no país, qualquer deslize de uma pessoa que está ali no dia a dia, que pode cometer erros, pode até respingar na reputação de uma marca. Como que as agências ajudam as marcas a tomarem cuidado com essas parcerias e a indicar os melhores caminhos? Primeiro, é super importante não olhar só para os números, para qual é a audiência que tal influenciador pode trazer, e sim, de fato, entender se a conversa daquela pessoa, o que aquela pessoa significa, tem a ver com a construção da tua marca, se tem a ver com a conversão de uma venda ou de um serviço, se tem a ver com a narrativa que você está querendo construir com a sua marca, se essa pessoa agrega isso. Se é sim, 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 quando os deslizes acontecem, de fato é caso a caso. Os deslizes podem acontecer e te colocar de um lado, onde você fala assim, puta, como sua marca, eu quero estar daquele lado. Apesar de ter sido um deslize, não ensaiado, eu concordo com a posição daquela pessoa, eu quero estar desse lado, eu quero defender o que ele falou. Às vezes acontece coisas escandalosas, e aí você, de fato, tem que se distanciar. Eu acho que as coisas acabam respingando sobre as marcas, mas quando de fato elas falam assim, não, é isso mesmo, a gente concorda com o que esse influenciador falou. Tem um quote do Bill Bernbach, que é o fundador da DDB, um dos fundadores da publicidade criativa, que ele fala que tem pessoas que vão ser pela sua marca, tem pessoas que vão ser contra a sua marca, e isso está tudo bem. O problema é quando as pessoas não são nem a favor nem contra a sua marca, porque aí você entra no ostracismo e ninguém se importa com a sua existência. É melhor encontrar uma posição, estabelecer a posição e bater o pé com essa posição e viver com as pessoas que gostam de você por causa disso, do que tentar não se comprometer com ninguém e aí de fato ninguém tem paixão por você. E por que você acha que tem tanta marca em cima do muro que a gente vive essa polarização hoje no país e as marcas preferem não se posicionar? Porque às vezes não dá para controlar, porque às vezes as pessoas não se sentem bem com o fato de que elas não vão estar no controle, porque às vezes são temas que de fato não são o lugar onde uma marca tem que se manifestar, ou se são, fica difícil de dentro da marca você conciliar as opiniões das pessoas que trabalham nessa marca, porque também existe isso, né? Você quer que a marca represente uma coisa, mas não necessariamente todo mundo que trabalha nessa empresa acredita nisso. Você não quer isolar essas pessoas, você não quer colocar essas pessoas e dizer que elas não são bem-vindas ali. A não ser que, lógico, seja um caso extremo de valores muito inconciliáveis com a vida em comunidade. Mas acho que é importante isso, entender? Tipo, num país democrático, dentro de uma democracia, por mais que você não concorde com um ponto de vista, de fato, se não for um negócio extremo, você tem que aceitar que tudo bem ele existir. Então, são com essas peças no xadrez que a gente precisa lidar. E de fato, eu acho que não existe um manual de, caso aconteça isso, faça aquilo. As coisas têm que ser avaliadas em tempo real e, de fato, o que foi dito e quais são as reações e que tipo de posição tem que ser colocada. Legal. Você falou da questão das marcas serem relevantes para os usuários, né? Hoje a gente também vê uma valorização muito grande no conteúdo criado pelo próprio consumidor, né? Pelo próprio usuário, né? Que hoje que isso brilha aos olhos de qualquer marca hoje. O grande desafio é criar campanhas que façam com que o consumidor faça essa interação com a marca, né? O consumidor hoje tem que se sentir parte da marca, isso talvez ganhe o jogo no resultado final? Sim, não e talvez. Resolvido. Renato, por falar em cima do muro, né? Não, depende, acho que depende do desafio e depende da marca. Existem alguns tipos de marca que eu acho que são super interessantes quando você faz as distinções. Por exemplo, existem marcas que são exatamente a última experiência que você teve com aquela marca. Então, você voa de Latam. Se o voo foi bom, Latam é ótimo. Se o voo foi ruim, Latam é um lixo. É a última experiência que você teve com a marca que vai definir na tua cabeça o que ela representa para você. Então, se você tem uma sucessão de relações ruins, de 3 voos que se atrasaram, talvez na tua cabeça é tipo, nossa, nunca mais, não quero nem saber. Se mandar um e-mail, eu vou mandar para casa do capeta. Por outro lado, existem marcas que vivem na área do amor com as pessoas, independente da última experiência, tá? Então,
Eu sempre uso o exemplo do festival do Coachella. Coachella como marca, assim, incrível. Pô, esse ano não foi tão legal. Puta, as atrações não foram... Puta, eu adoro Coachella. É uma marca que, eu me reflito, me reflete, tipo, eu espero todo ano para aquele momento. Mas esse ano o show foi mais ou menos, os shows não foram tão legais, tinha fila no banheiro, mas, nossa, Coachella é o máximo. Então, você tem que entender quem você é, o que você consegue fazer e agir com isso. Esse autoconhecimento, para mim, é o aspecto mais fundamental em qualquer aspecto da área de marketing e publicidade. É o autoconhecimento, é entender quem você é, como você tem que se colocar, como as pessoas reagem a você. É difícil ter autoconhecimento, mas eu acho fundamental. É legal você comentar isso, porque às vezes as pessoas amam tanto uma marca que elas não compram produtos daquela marca. Você pega um tênis, que às vezes você vai comprar um outro produto que é parecido, o valor é parecido também, mas você acaba comprando de outra marca, mas tem aquela marca X que você é apaixonado, né? E você defende, 100%. Mas você nunca compra daquela marca e não tem explicação cabível para aquilo também, né? 100%, 100%. A gente viu que muitas empresas tentaram ficar mais próximas das comunidades durante a pandemia. Você acha que as empresas vão ser mesmo mais empáticas daqui para frente? Ou você acha que quando as coisas voltarem eu brinco que as coisas vão voltar ao novo normal, né? As empresas vão voltar a ser como elas eram antes? Eu acho, Renato, que é um caminho sem volta. Primeiro porque é o que as pessoas querem. Elas querem ser levadas em consideração. Nós entendemos que a grande maioria dos business, especialmente de comunicação, você não precisa precisa de alguns softwares, mas não depende de softwares, não depende de maquinário, depende de pessoas e de cabeças estimulantes e que se auto-influenciam e se auto-energizam. Então, o poder está nas cabeças das pessoas, né? Não está tanto na mão das empresas. Então, saber estimular e atrair as melhores cabeças, os melhores talentos, virou um jogo muito mais complexo, muito mais importante de ser bem jogado. Eu não acho que isso tem volta. É lógico que a gente tem que lidar com a perspectiva de uma recessão, mas, por outro lado, eu acho que as pessoas estão estabelecendo com mais clareza até onde elas vão com relação ao que entregar uma empresa e o quanto elas esperam de volta. Então, eu torço para que... Eu não acredito que isso é um caminho que tem volta. Eu acho, na verdade, que a gente tem tudo a melhorar e crescer de uma maneira positiva, caminhando para frente. Legal, Ícaro. Vamos torcer para essas marcas continuarem ao lado das comunidades, principalmente. Obrigado pelo tempo. Nossa, eu que agradeço. É sempre bom trocar ideias e parabéns pelo podcast, que tem sido sempre muito incrível. Valeu, obrigado. Pena que é rapidinho, né? Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que a gente tem mais de 145 episódios aqui no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muita entrevista bacana como essa de hoje, muita história legal sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação. A gente volta na outra segunda-feira, 14h, com um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antônio Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. Uau!